pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Pode sentar. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2. Nós leremos a palavra do Senhor. Atos 2, a partir do versículo 12, leremos a palavra do Senhor. Todos que estão procurando aí, aproveito para deixar aqui uma palavra de gratidão aos pastores, à igreja. Que Deus muito recompense a vocês pela honra, né? Que acreditaram a mim, tá? Pastor João, prazer revê-lo, né? Fui na igreja dele, fiquei assim com bastante medo, né? Falei, Senhor, eu vou ficar olhando no rosto do pastor. Se ele ficar muito vermelho, eu dou uma maneirada. Só que no outro dia ele não estava e o outro pastor era mais moreninho. Falei, Senhor, se ficar amarelo agora, sinal profético. Que às vezes a gente empolga, né, pastor? Então tem que ter muita coragem para colocar um microfone na mão do pregador, viu, gente? Essa raça chamada pregador é só Jesus. Mas a grande é a gratidão do meu coração, revendo amigos, o irmão Gessé, o pastor Gessé, quantos anos, né? Eu não tinha nem menino ainda, era recém-casada, né? Estava na lua. Solteiro, depois, né, na lua de mel, glória a Deus. Depois veio 2 meninos seguidinho. Bem... Irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Eu tenho uma responsabilidade muito grande essa noite, né? O Espírito Santo está trabalhando para que esse encontro de adolescentes nos coloque numa perspectiva profética e numa perspectiva de discernimento do que Deus está fazendo. A novidade que o profeta Isaías reporta ao povo não é algo que iria acontecer, era algo que Deus já estava realizando. Pela boca do profeta Isaías, no texto temático, que eu não vou pregar no texto temático esta noite, mas eu prego alinhada com o propósito que o Espírito Santo estabeleceu através desse contexto temático. Amém? Então, o profeta, ele entrega ao povo de Deus uma promessa redentiva. Se você for estudar o contexto, não é apenas uma promessa individual para alguém, é uma promessa redentiva. Deus está falando de redenção e de avivamento para o seu povo, libertação, redenção, avivamento para o seu povo. E é interessante que o Senhor disse, eu faço uma coisa nova, não a percebeis? Então o Espírito Santo, ele trouxe uma pergunta ao meu coração. Já não somos aquela geração que recebeu essa palavra de uma forma mais direta, somos a geração do século 21, somos a igreja atual, somos a igreja de Cristo, a igreja neotestamentária, o povo de Deus. E, porventura, o que está Deus fazendo exatamente hoje? Qual novidade de Deus já estamos vivendo nesse tempo? O que é novo nesse tempo? Deus está movendo, fazendo, operando nesse tempo e nós não estamos ainda percebendo. Os feitos redentivos do Senhor, as operações do Senhor, as manifestações do Senhor. Talvez por nos faltar discernimento, percepção e sensibilidade espiritual, nós deixamos de participar do que Deus está fazendo, ou desfrutar do que Deus está fazendo. Perdemos oportunidades, perdemos graça, perdemos almas. Perdemos vidas, perdemos até uma geração, às vezes, por não estarmos apercebidos, por não estarmos alinhados com o que Deus está fazendo. Quero o Senhor esta noite nos alinhar com algo muito novo que Ele está fazendo, nos reposicionar, amém? Vou ler a palavra do Senhor. E através da palavra do Senhor, sem querer forçar nada, situar o seu coração, situar a sua vida.
a sua visão, o seu foco, ajustar o foco para algo glorioso que Deus está fazendo nesse tempo, e nós não vamos perder isto. Nós não só participaremos, mas seremos protagonistas neste tempo que o Senhor está fazendo coisas novas para esta geração e para esta nova geração. Então eu tenho amanhã ainda 2 palavras, né, com os adolescentes. É claro que eu vou trazer também uma palavra muito mais assim aplicativa a eles. Eu gosto de pregar para essas criaturas. A carinha deles aí. Fofíssimos, né? Geralmente os adolescentes gostam de mim. Por quê? Porque eu sou esquisita e eles também são. Geralmente eles gostam. Vocês acham que é porque eu prego bem, né? Não, gente. Às vezes eu ponho um tênis diferente, um chapéu diferente, porque eu sei que se nada der certo, eles saem falando bem de mim só por causa da camiseta, ou do tênis, ou do chapéu. Quando você estuda, né, antropologicamente ou psicologicamente uma geração, você tem algumas vantagens. Atos 2, a partir do 12, leiamos a palavra do Senhor. Todos se maravilharam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão cheios de vinho. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito eu derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos, tem pais aqui, gente? Levanta a mão os pais de adolescentes que estão aqui. Então receba essa palavra. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Tem jovens aqui, gente? Os jovens, levanta a mão. Por que jovem não gosta de ser confundido com adolescente, né? Eles rolam uma rivalidadezinha, que eu conheço a raça. Então, o jovem, entendeu? Você tem que diferenciar. E Deus é tão maravilhoso, o Espírito Santo é tão maravilhoso, que Ele já, diferenciou aqui essa racinha especial. Jovens. Vossos jovens terão visões. Os vossos velhos... Velho aqui não tem não, né, gente? Aqui só tem gente experiente, madura, né? Sábia. Deixa quieto. Os vossos velhos sonharão sonhos. Soltas as ânsias da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Versículo de número 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe e a tantos quantos nosso Deus e Senhor chamar. Amém? Acá, já dá até para fazer o apelo, não dá? Pensa numa palavra poderosa. Quem recebeu essa palavra? Quem sentiu Deus nessa palavra? Gente, eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Este é o momento do advento do Espírito Santo, cumprimento da promessa de Jesus.
sobre o revestimento de poder, o derramamento do Espírito Santo. Quem lembra de Atos 1 e 8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos 2, cumprimento dessa promessa. Todos os avivalistas estudam, mergulham, pregam, ministram, expõem esse contexto aqui, de Atos 2. Dia de Pentecostes, descida do Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo, cumprimento da profecia do profeta Joel. Pedro, aqui, é quem se levanta diante de muitas perguntas que são suscitadas. Primeira coisa que eu vou destacar desse texto que eu li aqui, em rápidas palavras introdutórias, eu quero fazer uma parte expositiva e depois vou falar da grande novidade que Deus faz aqui, que talvez nem todos percebem. Qual feito e qual novidade Deus está realizando aqui através do derramamento do Espírito Santo. Amém? Avivamento, por essência, gera perguntas. Eu já comecei a ler no capítulo 2 e no versículo 12, onde todos estavam maravilhados, perplexos e se perguntando entre si o que significava o que estava acontecendo. Porque o povo, a população ali, todos que estavam, os circunstantes não conseguiam discernir o que estava acontecendo. Só que antes dessa pergunta tem mais 3. Quer saber quando está acontecendo um verdadeiro avivamento na igreja ou no meio do povo de Deus? As pessoas fazem perguntas. Se não estão nos fazendo perguntas, pode ser que não estamos realmente avivados nem cheios do Espírito Santo. Gente cheia do Espírito Santo provoca perguntas, mas não só provoca perguntas. Igreja cheia do Espírito Santo, adolescente cheio do Espírito Santo, jovem cheio do Espírito Santo, obreiros cheios do Espírito Santo, crentes cheios do Espírito Santo, não só provocam perguntas, eles têm resposta. E é neste ponto, diante das perguntas daquele povo, que Pedro, logo ele, o mais improvável dos apóstolos, é ele que cheio do Espírito Santo se levanta e ele dá uma resposta. Ele levanta a voz. O Espírito Santo dá voz de autoridade à igreja. O Espírito Santo vai dar voz para esta geração. Vai dar voz para estes adolescentes e estes jovens. Eles não ficarão emudecidos, nem calados, nem amordaçados diante das mentiras, dos enganos, diante dos professores doutrinadores e pervertidos. Não ficarão sem voz diante da mídia. O Espírito Santo levanta pessoas que levantam a voz. E há uma resposta. E não é só uma resposta. Pedro tem uma resposta bíblica para as perguntas. Quando há um avivamento, o mundo faz perguntas, porque só existe um lugar onde há verdade. A igreja é a coluna e o esteio da verdade. Não tem verdade no mundo. O diabo é o pai da mentira. Não tem verdade no telejornal, não tem verdade na televisão, não tem verdade no Facebook. Cuidado! Mas a igreja é a coluna e o esteio da verdade. E o mundo busca verdades. As pessoas buscarão verdades, sim. Por mais que estejamos numa época de desconstrução, relativização, nós estamos numa época de subjetivação, nós estamos numa época de problematizações insanas e absurdas, mas o ser humano tem sede de verdade. Onde eles buscarão verdade nesse tempo de trevas, de engano, de mentira? Na igreja. E Deus vai levantar pessoas para dar resposta. Qual resposta a igreja tem? A resposta da igreja é bíblica. A resposta que o adolescente, a resposta que o jovem tem que dar para o mundo que está lá fora e para quem você... Daqui a pouco eu vou fazer aqui uma demonstração e vocês vão perceber com o que eles estão lidando. Qual resposta eles darão para as realidades que eles estão vendo lá fora? Uma resposta bíblica. Pedro começa a expor as escrituras, então ele passa por um contexto profético, cita Joel e diz que é o cumprimento da promessa. Depois ele fala sobre a crucificação e ressurreição de Cristo, mostrando que a morte de Jesus, a crucificação de Jesus não foi um acidente, nem um imprevisto, nem um improviso. Ela já havia
Ela já havia sido declarada, já estava estabelecida, determinada no plano de Deus. Ele começa a mostrar que a cruz não foi um acidente, a cruz não foi autoria de romanos. Jesus não morreu só pela mão de homens, ele morreu para dar vida, para salvar os pecadores. Isso estava estabelecido na eternidade. Ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. E ele começa a falar que este plano de redenção já vem desde a eternidade. Em rápidas palavras, o que Pedro estava dizendo: vocês precisam saber que antes do haja luz, já existia o haja cruz. A redenção precede a criação. Não saber disso nos causa sérios problemas. Então Pedro está dizendo: olha, ele foi morto por presciência, conselho divino. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Versículo 18 a seguir: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós, porque que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Pedro, é disso que ele está falando em Atos 2, ele não mudou a mensagem, é a mesma mensagem. O sangue do Cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo. Pedro está dando uma resposta bíblica. Depois ele passa pelos patriarcas, fala de Davi, continua expondo as Escrituras. Depois da exposição das Escrituras, há outra pergunta. E essa pergunta aqui que mais me constrange. Porque Pedro não precisou fazer apelo, foi o povo que fez apelo para ele. Ô irmão, o povo, irmão, como que a gente faz para se salvar então? O que faremos? Aí Pedro disse: arrependei-vos, sejam batizados. Essa promessa é para vós, essa promessa é para vossos filhos e para todos quantos o Senhor chamar. Eu suspeito que muitas pessoas não querem ser cheias do Espírito Santo porque de fato não estão interessadas de que as pessoas as procurem e diga: eu quero a alegria que você tem. Eu quero a paz que você tem. Teu jeito de falar, as coisas que você me explica, eu sinto. Algo testifica dentro de mim. Esse testificar é do Espírito Santo, porque é Ele que convence. Eu sei que é a verdade. Eu creio que Deus vai levantar uma geração, irmãos, que as pessoas vão procurá-los e eles terão uma resposta bíblica. Cada adolescente aqui faz assim com a mão. Faz assim que eu vou profetizar. Os seus amigos vão te procurar e perguntar que dia é o culto na tua igreja, a reunião, o evangelismo, o discipulado. O que eu faço? Porque eu creio que o Espírito Santo veio para encher essa geração também. Amém? Amém. Muito bem. Em termos de que seja a resposta bíblica, antes de eu entrar no aspecto do que é mais inédito aqui, o que é novo aqui e que é aplicável ao nosso tempo e também está acontecendo no nosso tempo, diante da nossa face, nem sempre estamos vendo. Mas deixa eu falar de resposta bíblica. Nunca foi tão necessário conhecimento da palavra como hoje. Mas eu tenho trabalhado com líderes, eu tenho trabalhado com adolescentes, eu tenho trabalhado com jovens. E eles estão traindo o propósito de Deus com eles, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus habita em vós. A Bíblia diz no Salmo 119 que a palavra de Deus é o agente imunizador do jovem, porque o salmista disse: escondi a tua palavra. Vivo! Uma geração que prega um Cristo vivo, que seja cheia da palavra, que tem uma resposta bíblica. Mas deixa eu perguntar um negócio aqui. Cadê as suas Bíblias? Levanta aí. Os adolescentes só, levantem a Bíblia. Quem trouxe Bíblia fica de pé.
Adolescentes que trouxeram Bíblia, fica de pé. Muito obrigada, Deus abençoe. Vocês podem aplaudir Jesus pela vida deles? Pode sentar. Oi, igreja, tudo bem? Primeiro versículo: Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, verso 1. Apocalipse 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Amém? E mais um. Puxa, fugiu da memória. Primeira vez, irmãos, me desculpa. Perante todos. Jeremias 33, verso 3. Invoca-me, responderei coisas grandes e insatutas que vós não sabes. A minha Bíblia diz isso, ela traduz assim. Não sei se os dos irmãos traduzem assim. A minha tradução nova. Amém? Obrigado. Aplaude o Senhor, fica aí, filho. O primeiro é Jesus chorou. É um versículo? O segundo era o Senhor é meu pastor, não me faltará. E o terceiro é como é que era? Clama a mim, eu te responderei. Por quê? Da onde? Ah, tá. Deixa eu ver. Tá. É João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todos que nele crê não se percam, mas tenham a vida eterna. Vão comer tudo em coxinha. Ô, gente, depois vocês me emprestam um dinheirinho pra eu ir embora? Meu marido vai brigar comigo, eu gastei a mistura. Eu prometi, não vou fazer isso mais, não. Acho que Deus está querendo me revelar esse mistério. Não faz isso mais, não. Muito bem. Bom, tirando meus R$10, fico feliz, porque na maioria dos lugares, quando eu falo maioria, eu estou falando 99% das vezes não aparece um. Esse ano eu preguei muitos seminários para jovens, alguns com 150, 200, 300, outros com 50, só jovens e adolescentes, Às vezes não aparece um. 3 versículos. Aí eu pergunto, quantos aqui nasceram em lar evangélico? Levante a mão. Bem alto. Não é assim não, gente, ó, é assim. Quem conhece aqui casos assim, levanta a mão. Ok. Vocês têm conhecimento de alguns adolescentes que consomem pornografia? Levanta a mão. Tá, pode abaixar. Seus pais conhecem, seus pais convivem, seus pais sabem dessas pessoas? Quem Deus quer usar? Através de quem o Espírito Santo vai chegar até esses corações? Qual é a boca que o Espírito Santo quer usar? Quem vai levantar a mão quando a menina chegar perto de você cortada, se cortando, falando em suicídio ou em vícios?
O cativeiro espiritual. Qual vai ser o adolescente que vai levantar a mão e vai dizer, menina, joelha aí que eu vou orar para você arrancar esse capeta do seu lombo agora. Vou te desencapetar em nome de Jesus. Cadê esse menino? Cadê essa menina? Por que essa igreja está cheia de adolescentes? Porque o Espírito Santo veio para encher nossos filhos, nossas filhas, nossos jovens, nossos velhos. Não existe um Espírito Santo para o adulto, um Espírito Santo para a criança. O Espírito Santo é o mesmo. Ele usa criança, ele usa adolescente, ele usa jovem e ele usa os mais velhos. Vigia, serva. Seja menos. Segura esse menino. Que a gente passa vergonha. Às vezes que o menino está dando piruleta na frente do púlpito, a gente tem que parar de pregar. Porque, não, mãe, pega o menininho, faz isso não, filha. Né? Aqui não tem não, graças a Deus. Mas tem que ter. Outra vez o menino não para, né? Vai ter um chorinho, a mãe vai sair para dar uma água, vai dar uma sossegada. Quem está do lado vai ter que ajudar. Porque não é. Eu tive 2 meninos pequenininhos, 2 anos, 1 ano de diferença. Um saiu, outro entrou, foi uma glória. Um no colo aqui, outro colo aqui, meu esposo de diácono. E graças a Deus que os irmãos. É a igreja neotestamentária, tem que ter. A igreja neotestamentária tem que ter adolescente. Tem que ter jovem. Tem que ter casamento. Está tendo casamento lá na sua igreja bastantinho? Quantos líderes aqui? Levanta a mão. Bem altão. Tem que ter casamento. Se não está tendo casamento, os pais estão orando pouco. Nós temos que ter casamentos na nossa igreja. Nascimento, chá de bebê, chá de fralda, funeral. A igreja neotestamentária... ela é intergeracional. As operações do Espírito Santo e manifestações do Espírito Santo estabelecem convergência intergeracional, convergência geracional. As relações são intergeracionais. Se não, vejamos, Tito capítulo 2, a partir do versículo 1, igreja neotestamentária. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, exorta os velhos a que sejam temperantes, exorta os velhos, ensina os velhos. Pensa o abacaxi que estava na mão do Tito, né? Paulo dizendo, carta pastoral, ensine os velhos. Velho é fácil de ensinar, gente. Não é, por 2 motivos. Ou ele vai dizer para você assim, eu já sei. Ou ele vai dizer, no meu tempo não era assim. Ou ele vai dizer, não preciso mais, porque meu tempo já passou. Mas na igreja neotestamentária, há um ambiente pedagógico bíblico onde todos são alunos do Espírito Santo. Todo mundo tem que aprender. Ninguém sabe tudo, nem vai saber. Daqui 20 anos eu preciso sentar para aprender. Eu estou falando aqui hoje por graça e misericórdia, porque pela ordem natural, se fosse olhar a questão de bagagem, eu deveria estar sentada ouvindo os meus pastores aqui. Mas o Espírito Santo, às vezes, ele trabalha assim. Ele pega uma criatura estrupicenta, que nem eu, e bota para falar. E fala para os pastores, tenha paciência, meu filho. Eu estou trabalhando, né, pastor? Eles têm que ter uma graça, uma paciência para ouvir nós. Mas olha, é igreja. É igreja. Porque a única autoridade aqui é a palavra de Deus. Todos somos servos da palavra, servos da verdade. Ensina os velhos. Olha bem. 3. As mulheres idosas semelhantemente sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Então poderão ensinar as mulheres novas a amarem seus maridos. Gente. E filhos. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Aqui uma nota apologética. Por que ensinar? Porque o pastor novo ensina os obreiros mais velhos, os anciãos da igreja. Mas os mais velhos que se deixam ensinar, são habilitados a ensinar os mais novos. Relações intergeracionais, convergência geracional. Todo mundo aprendendo com todo mundo, o Espírito Santo usando todo mundo. E olha para você ver, eu não sei se você gosta do seu pastor. Se você não gosta é porque você é um capeta. Mas vamos supor, né?
queria ver você ser pastor do Tito, porque Paulo escreve e fala assim, ô Tito, ensina os mais velhos, aí os mais velhos que aprender, as mais velhas, elas têm que aprender. Depois que elas aprenderem a palavra, elas vão ensinar as mais novas. Então, qual que é o conteúdo? Qual que é o conteúdo do ensino? Qual é o tema? Então, ensina para ela amar os maridos dela. Tipo assim, fala para esgarrar o homem dela, dá um beijo na boca assim de língua. Será? Ensina. Ah, amor você aprende. Amor bíblico não é romântico. O amor bíblico você aprende, você não sente. Ensina ela a amar filho. Naquele tempo existiam realidades que as mães não sabiam amar os seus filhos. Hoje também acontece muito isso, sabe por quê? Porque hoje em dia os pais não sabem. O que uma criança, um bebê precisa? Afeto, cuidado. O que uma criança precisa? Disciplina, limite. O que um adolescente precisa? Autonomia, responsabilidade. O que o jovem precisa? Uma enxada na mão para capinar um lote, uma roça. Trabalhar, sair do videogame. Plantar uma roça para casar. Tomar vergonha na cara. Deus está falando. Deus está falando. Maior problemário. Marmanjo de 25 anos é só videogame. Eu falo para as meninas, se for viciado no videogame, chuta que é macumba, não casa não. Depois casa, a mulher compra no mercado, dá sacola para ele carregar, a briga começa no estacionamento. Ô mulher, que sacola pesada. Não aguenta nem sacola do mercado. Vou dar uma dica para os líderes de jovens e pastores. Faça um rito de passagem. Quando eles falam, ô pastor, estou com uma croxa aí, sabe, pastor? Quer namorar? Quer namorar, meu filho? Você quer namorar? Então, vou jogar 2 sacos de cimento na sua cacunda. Se você segurar, você pode namorar. Não aguenta 2 sacos de cimento nas costas, não pode não. Vai dar problema. Adolescente precisa de autonomia e responsabilidade. Mas o que ocorre com os pais? Os pais geralmente tratam criança que nem bebê, menino de 4 anos. Trata criança que nem bebê. E aí o pai e a mãe trata adolescente que nem criança. Acha que o filho é inteligente porque sabe mexer em celular, em computador. Ai, o meu filho é muito inteligente. Ele soube baixar um aplicativo. Ai, ele sabe consertar meu computador e eu não sei. Minha filha, deixa eu falar um negócio pra você. Inteligente é quem sabe fazer redação, conjugar verbo e tabuada do 9. Amém? Pergunta a tabuada do 9 para eles. Hoje os pais não deixam os filhos atravessar a rua para ir na padaria comprar pão, mas deixam eles no quarto com a internet. 53% da pornografia consumida na internet é por crianças até 9 anos. Os pais não sabem. Não é só um dado estatístico, é uma realidade que eu enfrentei semana passada e direto eu estou enfrentando, atendendo pré-adolescentes e adolescentes de 12, 13 anos com lesões já neurológicas devido pornografia. Quem colocou? O pai coloca, mas não deixa o menino ir no mercado sozinho. Ai, porque o mundo é perigoso. Perigoso é esta coisa, que eu não vou falar porque que eu pensei. Esse trem dos infernos que você põe na mão do seu filho, você dá o crédito para ele, ele tem celular e você acha que ele só está jogando joguinho. Ensinar a amar seus filhos. Ambiente pedagógico. Porque nós queremos achar que estamos estourando a boca do balão como os pais e não estamos. Meu menino me pede, mãe, deixa eu jogar Minecraft. Quem tem Minecraft aqui, levanta a mão. Levanta. Ah, coisa de criança. Clash Royale. Musical.ly, levanta a mão. Snap, Instagram, Facebook, levanta a mão. Quem já entrou no Facebook hoje, levanta a mão.
Quem tem o WhatsApp, levanta a mão. Meu filho, quando me pede, mãe, posso jogar? Eu falo, pode, decora 3 versículos primeiro. Você vai ver uns meninos afiados de Bíblia. Amar seus filhos. E ser boa dona de casa. Você queria ser ovelha do pastor Tito? Não tem nenhuma área da nossa vida que o evangelho não exerça papel autoritativo. Função autoritativa. Como assim, pastor? Qual é o tema da mensagem hoje? Como você lavar vasilha direito, porque está cara quenta. Você ia querer congregar nessa igreja? As mais velhas, o evangelho autoriza as mais velhas a ensinar as outras a ser dona de casa. Ô, gente, em termos práticos, o evangelho autoriza a pessoa chegar lá e falar assim. Você vai na casa da irmã mais velha, a idônea, claro, fala assim, ô minha filha, esse banheiro catinguento, tem quantos dias que você não lava? Quem que ia gostar disso? Mas o que é ensinar a ser boa dona de casa, né, gente? Pensa aí. Não sei que ideia você tem sobre o que significa ensinar a ser boa dona de casa, mas eu tenho umas ideias. Como dona de casa, eu tenho umas ideias. Isso é evangelho. E além disto, aqui está acontecendo intergeracionalidade neotestamentária. Característica da igreja neotestamentária, da igreja avivada, da igreja bíblica. Convergência geracional. Aprendizado mútuo, discipulado mútuo. Vai, se você ler na primeira carta de Timóteo, capítulo 5, mesma coisa. Ô Timóteo, trata os mais velhos como novos, sei o quê. O que eu quero falar? O que Deus está fazendo nessa era? De novo, esta é a igreja com maior potencial intergeracional de todos os tempos. Antropólogos, psicólogos e sociólogos estão estudando as gerações há muito tempo. O mercado estuda cada geração, comportamento da geração, característica das gerações. E os especialistas em gerações, eles estão chamando a atenção para um fato. É a primeira vez na história que dentro de uma empresa se encontram 5 gerações. É a primeira vez na história que dentro das igrejas 5 gerações estão interagindo. É a primeira vez na história que nas famílias 5 gerações estão interagindo. Por quê? Porque agora a expectativa de vida aumentou, as condições de vida melhoraram. Temos pelo menos 5 gerações interagindo. O mundo já está estudando isso, já está trabalhando com isso, com intergeracionalidade. O mundo sabe qual é a geração dos adolescentes e sabe qual é a geração, as características da geração do pastor, João, a minha. Tem suas características, seus qualitativos, suas distinções, seus distintivos. Mas, e nós? Se o Espírito Santo veio para se derramar sobre crianças, adolescentes, jovens e velhos, todos vivendo um avivamento, todos sendo testemunha de Cristo, meus irmãos, o Espírito Santo não veio para usar só uma faixa etária, para encher só uma faixa etária. Não há um propósito para mim, um propósito para o pastor, outro propósito para uma geração, o propósito é um só. Ele veio para quê? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis o quê? Testemunhas. Ele veio para Cristo ser testemunhado e glorificado. Qual é o seu propósito, adolescente? O mesmo do pastor João, o mesmo meu, o mesmo da sua mãe, o mesmo do seu pai, o mesmo do músico. Qual é o propósito do jovem? O mesmo meu. Diferença que eu posso viver, eu vivo esse propósito dentro do chamado para a pregação. Você de repente cantando, você de repente tocando, o outro na bateria, o outro pastoreando, o outro vive, mas o propósito de todo mundo é um só. Segundo a palavra de Deus diz, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, o Pai nos redimiu, o Pai nos elegeu, o Filho nos redimiu e o Espírito Santo nos selou para que todas as coisas convergissem em Cristo. O propósito da igreja é glorificar Cristo e todo mundo aqui que é a igreja só tem esse propósito na vida, glorificar a Cristo. Função, papel, ministério, dom, diversificado.
Diferenciado. Propósito. Você sabe qual é o seu propósito? Pergunta para quem está do seu lado aí, você sabe qual é o seu propósito? Vocês não gostam disso não? Tô nem aí. Pergunta a si mesmo. Qual é o seu propósito? Você sabe qual é o seu propósito? É porque eu não sei ainda por que eu nasci, sabe? Porque eu não sei qual é o meu chamado, porque eu não sei. O seu propósito é glorificar. Você é adolescente para glorificar Cristo com a sua mente, com o seu pensamento, com o seu andar, com o seu falar, com o seu tocar, com o seu sentir. Você nasceu para glorificar Jesus. Se eu estou pregando aqui hoje e não é para glorificar Jesus, eu estou traindo o meu propósito. Porque eu nasci para glorificar a Cristo. Aprove a Deus me permitir fazendo isso pregando. Mas eu também lá em casa tenho que cozinhar para a glória de Cristo, lavo roupa para a glória de Cristo, sou esposa para a glória de Cristo, sou mãe para a glória de Cristo. E se não for para isso, estou traindo o propósito da minha existência. Você está ensinando isso para o seu filho? Para que o Espírito Santo veio? Para encher todo mundo, capacitá-lo a levar o nome de Cristo, engrandecer o nome de Cristo, adorar o nome de Cristo, testificar do nome de Cristo, anunciar Cristo, glorificar Cristo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Seus 12 anos é para a glória de Cristo. Os seus 13 anos é para a glória de Cristo. Seus 14 anos é para a glória de Cristo. Seus 15 anos é para a glória de Cristo. Seus 16 anos é para a glória de Cristo. 17 é para a glória de Cristo. 18 é para a glória de Cristo. 120 é para a glória de Cristo. Estudando para a glória de Cristo. Tirando boas notas para a glória de Cristo. Purificando o seu corpo, a sua mente para a glória de Cristo. Bloqueando aquele Exu caveira que está no seu WhatsApp. Você chama de crush, mas é o Exu caveira. Bloqueia para a glória de Cristo. A bruxiano também. A gira também. Que gira? Aquela que pomba. É. Que eu não vou perguntar aqui perto dos seus pais, não, que vocês vão levar um couro depois do culto. Mas não estava um dia desse só com adolescente, tudo pequenininho. Perguntei, quem aqui já ficou? O menino só faltou pular. Entendeu? Eu já fiquei com 5, eu falei assim, gente, não estou dando prêmio, não. Eu vou dar um charabacanta na cara dos 6. Tem vergonha na cara, não? Não vou perguntar. Para que é a sua boca? Para glorificar Jesus. Todos temos o mesmo propósito, para isso o Espírito Santo veio. Agora, é a primeira vez na história. A geração mais velha vem, talvez ainda tenhamos no nosso meio crentes do período antes da Segunda Guerra Mundial. Eles são denominados a geração da Belle Époque. Alguma coisa assim, bela época. Depois da Segunda Guerra Mundial, Baby Boomers, explosão de bebês. Depois, geração X, que são os filhos do Baby Boomers. Geração Baby Boomers. Agora, a geração para quem estamos ministrando, geração Y e geração Z, nascidos de 1985 para cá. E eles são denominados antropologicamente ou sociologicamente como nativos digitais, porque eles não conhecem o mundo antes da internet. Se você conheceu o mundo antes da internet, você é um imigrante digital, é da geração X para trás. Se você nasceu já tinha internet, esses meninos aqui, eles não sabem os apuros que a gente passou, não. Você comprava ficha, você tinha que ir no orelhão para ligar para o seu crush, e a mãe dele atendia, você batia na cara. Gastava ficha até... Agora, 3 horas da manhã, às vezes a sua filha está recebendo um recadinho, oi, com 5 i, sabe? É capeta. Capeta. E nudes também. Hoje seus filhos recebem foto de gente pelada no WhatsApp. Quantos aqui já receberam nudes? Levanta a mão. Não precisa levantar a mão, não. A cara de vocês foi extremamente discreta. Dou R$20 para quem confessar. Não vou dar. Meus irmãos,
vamos, para concluirmos, onde preciso chegar? Onde preciso chegar? Qual geração é melhor? A geração Baby Boomers foi configurada como uma geração de construção, porque pegaram um mundo pós-guerra, muita privação. Uma geração de reconstrução. Então ela é configurada como uma geração de construção. A geração, logo após ela, foi considerada a geração X, uma geração de provisão. Por quê? Uma geração que cresceu e determinou uma coisa: eu não tive, eu quero dar para os meus filhos o que eu não tive. Logo após a geração da provisão, vem a geração da inovação, que é essa geração X e Z. Nascidos de 2000 para cá já é a geração Z. Talvez amanhã eu fale mais um pouco das características de cada uma. Agora, a geração mais antiga, que é a geração de provisão e de construção, são mais conservadores. Eles sempre foram aversos a coisas novas. Por outro lado, essa nova geração, essas duas últimas agora, X, Y e Z, que nós estamos ministrando mais diretamente a jovens e adolescentes, são de inovação. Eles são superficiais, o mundo deles é acelerado, é um mundo digital, tecnológico, pós-digital já. As profissões mais bem pagas para eles hoje não existiam há 10 anos atrás. 60% do que os seus filhos estão estudando nas faculdades não vão existir daqui. Essas profissões que eles estão estudando não vão existir daqui. E você aí achando, criando filho para a faculdade, não está criando para Jesus. Cuidado. Está criando filho para amar a faculdade, só pensar em faculdade, mas não está criando para amar a igreja, amar pastor, contribuir, semear, dizimar. Não está criando filho para ensinar ele que tem que ser homem, casar, ter filho. Não está criando filho para ensinar ela a fazer arroz, lavar roupa. Quando eu falo para as meninas que elas vão casar e vão ter que lavar a louça, elas querem voar no meu pescoço. Mas qual geração é melhor? Eu não vou dar aqui muitos detalhes sobre as características, mas qual? Na verdade, todas as gerações têm seus prós e os seus contras. A geração antiga, meu irmão, orava, arrancava a capeta da gente na unha. Quando eu aceitei Jesus, eu fui cuidada por irmãs. A palavra que eu trago é que a grande novidade é que essa igreja tem tudo para ser a igreja mais potente, avivada e frutífera de todos os tempos da história da igreja na terra. Porque tem uma geração que tem muito a nos conferir como legado, mas também tem muito a aprender com essa nova. Imagina o Espírito Santo colocando todo mundo para funcionar junto, marchar junto, glorificar a Cristo junto. Essa geração nova tem que olhar para essa e honrar, porque se vocês não honrar, vocês não vão chegar em lugar nenhum. Essa geração mais antiga tem que olhar para essa e abençoar e dizer: vocês são flechas que irão além de nós. Não problematizar nem demonizar, mas investir neles. Enfia teologia na cabeça desses meninos. Esses meninos estão precisando de Bíblia. Cadê o líder desses meninos? Às vezes nem o líder não sabe. Menina, você viu o problema que eles estão? É suicídio, é homossexualidade. Está tudo na cara deles. E o que vocês estão falando para eles? Se os nossos jovens não podem fazer perguntas difíceis para nós, eles vão fazer para as pessoas erradas. Vai estudar em nome de Jesus. Enfia a cara na Bíblia. Você não leva pregador na sua igreja e paga um dinheirão para ele lá pregar e às vezes prega só que desemborca o vaso? Pega 500 pau, que adolescente, você viu como é que eles são, né? Um dia eu falei para um adolescente: eu dou R$100 para você colocar seu telefone aqui dentro da água. O menino veio com um iPhone de 2.000 e quis colocar. Por quê? Adolescente, 1 mês para ele é muito tempo. Ele não sabe diferir de ganhos momentâneos e perdas permanentes. Adolescente não tem essa maturidade. É claro que eu não deixei, porque alguém tinha que ser adulta lá, e no caso era eu. Falei: menino, depois seu pai vai vir aqui me cobrar R$2.000, toma vergonha? Só estava fazendo um teste para te mostrar tanto que você é idiota. E eles são idiotas. Mas tem que ter alguém. O líder tem que ser o cara que não está... Você não pode ser... O pai e a mãe não é a pessoa do trilho tentando segurar um trem descarrilado, não. Você é a pessoa que vem de helicóptero, vendo por cima para resgatar.
Para isso, vai estudar, vai aprender Bíblia. Vai responder as questões desse tempo. Essa geração tem que honrar essa. Porque se não honrar a geração que nos trouxe até aqui, vocês não vão chegar em lugar nenhum. De vez em quando traz esses meninos tudo para o círculo de oração, eu posso as irmãs porar na cabeça deles. Foi assim que eu aprendi. As irmãs, eu aceitei Jesus, elas falaram para mim, não rapa o subaco, minha filha. Eu, misericórdia. Tinha uns negocinhos meio estranhos. Só que também arrancaram mais de 10 mil capetas de dentro de mim. E ainda me ensinaram a expulsar demônio. Me levava nas visitas, quando manifestava demônio, elas me empurravam e falavam, expulsa, se não tiver jejuado, bem feito, vai apanhar. Eu te mandei jejuar. Tá bom, ótimo. Respeita essa geração. Nos trouxeram até aqui. Mas a Bíblia diz que, lá em Hebreus 11, toda a galeria dos heróis da fé, mas termina assim, ó. Eles não viveram as promessas, saudaram de longe, porque Deus proveu coisas superiores a nosso respeito. Nós estamos vivendo essas coisas superiores? Não, eles podem ter vivido o máximo, mas ainda tem coisas superiores para nós vivermos. É nisso que eu acredito. Então o mais velho tem que ter paciência com essa raça, porque também tem os mais velhos que olham e falam, olha o tupete, olha não sei o que lá. Tenha paciência, cada adolescente aqui é um milagre, e quem não celebrar isso, eu duvido da sua salvação. Se você não tem alegria de ver jovem na sua igreja, adolescente na sua igreja, eu tenho dúvidas da sua salvação. O que é uma igreja? Tem muito jovem na tua igreja? Tem muito adolescente? Não? Enfia a cara no chão 3 horas da madrugada e vai chorar, porque uma igreja com pouco jovem e pouco adolescente significa que daqui 20 anos ela vai estar vazia. Eu não aceito isso. Eu estou pregando para a geração que vai pastorear meus filhos e meus netos. Eu estou pregando aqui para a igreja que daqui 20 anos eu quero estar sentadinha ali e ter um de vocês pregando e fazer raiva em mim. Que não estou... É vocês. Vou sentar para ouvir. Uma geração tinha aversão a coisas novas. Por isso demonizaram televisão, demonizaram rádio. Depois foi pagar caro para tentar usar o que demonizaram. Cuidado. Então tem essa geração que tem esse problema. Só que tem essa geração também que tudo que é novo não tem filtro. Recebe. Recebe qualquer coisa errada que um youtuber ensina. Recebe qualquer novidade que o diabo apresenta. Mas há uma novidade acontecendo. A interação dinamizada, potencializada, dirigida, presidida pelo Espírito Santo dessas gerações vai presentear o Brasil com a igreja mais triunfante, mais crescente, mais refulgente dos últimos tempos da história da igreja aqui. Meus irmãos, tem 40. Você não pode ficar dizendo assim, porque antigamente era melhor, para de fazer isso, o melhor é agora. Não tinha nada de melhor. Claro, oravam mais? Ah, porque antigamente não sei o que lá. Tá. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem 40 milhões de desviados no Brasil e foi a geração anterior que perdeu. Porque o cabelo era mais importante, a roupa era mais importante. Da minha geração, todos os meus amigos, quando eu converti, que estavam na igreja, estão desviados. Então, qual geração é melhor ou pior? Parem de... Não, eles foram grandiosos, foram heróicos. Tiveram seus erros. Aprenderam, pode nos ensinar agora. E nós temos os nossos erros, eles querem nos ajudar, aceita ajuda. Agora uma coisa eu vim profetizar essa noite. O Espírito Santo continua enchendo crianças, filhos, filhas, jovens, dando visão. Fica de pé comigo. E nós não vamos perder mais nenhuma geração. Nós não vamos perder a geração dos nossos filhos. Nós não vamos perder a geração dos nossos netos. Tem 40 milhões lá fora que já cantaram, que já participaram de congresso, que são filhos de crente lá fora. E você está preocupado é com o quê? Com liturgia? Você está preocupado com o quê, mãe? Problematizar a palavra de oferta? Ensina teu filho a dizimar. Quando eu dizimo, oferto na igreja, eu e meu esposo damos um pouquinho, uns mil-réis para os nossos filhos, porque eu quero que quando eles estiverem na idade produtiva, empregados, eles já aprenderam a dizimar. Quando Deus procurar dizimista, vai achar lá dentro da minha casa.
Quando o reino de Deus precisar de profeta ou de obreiro, vai achar na minha casa. Eu só peço a Deus uma coisa: me ajude a ser uma geração que dispõe o coração dos meus filhos, que discipule os meus filhos a glorificar a Cristo. E não sei como Deus vai querer usá-los, se na política, se na vida empresarial, não sei. Propósito é um só: sendo empresário, sendo professor, sendo médico, sendo engenheiro, piloto de avião, professora, diarista, não importa o que Deus quer dos meus filhos, gari, não tem problema. Mas eu estou dizendo que seja para a glória de Cristo. Quando o Senhor procurar um instrumento nessa terra, encontre um sim no coração dos meus filhos. Para isso acontecer, a minha geração não pode errar. Eu não posso errar na transmissão. Eu não posso errar no legado, na transferência. Juízes capítulo 2, versículo 10. Levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Por quê? Morreu Josué. Morreu quem conhecia Josué. Levantou-se uma geração que não conhecia os feitos. Sabe o que significa? Não sabia de Mar Vermelho, não sabia de Sinai, não sabia de pedras, tábuas da lei. Não sabiam de Jordão. Gente, uma geração de conquista se tornou uma geração de derrota. A Bíblia diz que onde eles iam, versículo 14, o Senhor os entregava a seus inimigos. Aquela geração, glória a Deus. Dízimo é manutenção de culto. Quem não é dizimista não ama culto, nem que o nome de Jesus seja anunciado. O dízimo é de Deus, mas não é para Deus. O dízimo é para a igreja, é para manutenção de culto, de sacerdócio. Eu quero o pai que estiver aqui com o seu filho, o líder que estiver aqui com os seus liderados, eu quero convidar a vir aqui à frente. Vocês vão profetizar um destino profético para essa geração. Rios no deserto. Há um deserto espiritual, sim. Mas rios estão brotando, rios de água viva. E é de dentro de nós, porque Jesus disse que era de dentro de nós que fluiriam rios de água viva. É do nosso interior, é da nossa vida interna que flui os rios de água da vida eterna. Aleluia. Vocês vão profetizar sobre eles hoje. Nós não vamos perdê-los para a homossexualidade. Nós não vamos perdê-los para ideologias de gênero. Nós não vamos perdê-los para as drogas. Nós não vamos perdê-los. Não vamos perdê-los. Hoje é o pai que vai orar pelo filho. O líder vai orar pelos liderados. E se tem pouco, chore. Não pode ser pouco. Se tem pouco jovem na sua igreja, tenha vergonha e comece a chorar, e comece a chorar, e comece a clamar, e peça estratégia ao Espírito Santo, porque nós não podemos conformar com isso. E tem mais: nenhum desses aqui nós vamos perder. Nós não vamos perder nenhum, não vamos perder nenhum mais. Já tem 40 milhões lá fora, segundo o IBGE. Não vamos perder mais, e eles vão nos ajudar a buscar aquela geração que ficou para trás. Eles vão nos ajudar a ganhar uma geração que ficou para trás. Aleluia! Ministra na vida deles, ame eles, busque estratégia, busque a resposta. O Espírito Santo dá resposta para cada geração. Olhe para eles como instrumento, olhe para eles como ferramenta, como ganhadores de almas. O Espírito Santo vai dar voz para esses adolescentes diante das trevas, dos enganos e das mentiras. O Espírito Santo está levantando e dando voz de autoridade. Desejo de estudar a palavra, de aprender a palavra, de decorar a palavra, de pregar a palavra, de lutar contra o pecado, contra o diabo, contra o mundo, vencer, triunfar em Cristo Jesus. O seu propósito é glorificar a Cristo. Se hoje você se lembrar de algum adolescente que já esteve lá no seu grupo e não está mais, chore por eles. Não podemos deixá-los, não podemos perdê-los. Nenhuma geração é melhor que a outra.
mas todas as gerações juntas, cheias do Espírito Santo, cheias do Espírito Santo, aprendendo com a palavra, profetizando a palavra, testificando a palavra, levando a palavra. Aleluia! Serão os rios que regarão os desertos espirituais deste tempo. Santo Espírito, Ministre sobre és bem-vindo. uma geração ministrando sobre a outra. Vem, Nossos filhos profetizarão. É o Nossos desejo filhos do profetizarão. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito és. Aleluia. Vem inundar, encher o seu lugar. É o desejo do meu coração. Espírito de morte, Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença. Esta promessa é para nós, é para nossos filhos, é para todos quantos o nosso Deus chamar. Aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara. É para toda a Santa Catarina, a esperança é para minha viva. casa, é para tua casa. É para tua igreja, é para tua presença. Instrumentos dessa geração. Limpa, Espírito Santo. Eu provei e vi, Queima com teu fogo, mas Espírito doce Santo. amor Notícias, Espírito que Santo. liberta o meu ser Limpa essa mente, Espírito e a Santo. vergonha de Quebra correntes aqui, Espírito Santo. Tira o engano da mente dele. tua presença.